Olá, meus amigos queridos, eu sou Sidney. Como alguns já sabem, eu gravo de vez em quando temas do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme o enfoque, né? Não é o enfoque espírita, que é o enfoque consolador. Nos dá plenamente, para quem quer entender, o porquê nós estamos aqui, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, que era a finalidade da missão de Jesus quando esteve aqui junto a nós, trazer o Evangelho, trazer a boa nova. E hoje nós estamos no capítulo 5 do Evangelho. E o nosso Evangelho tem 28 capítulos. Bem-aventurados os aflitos. Mas nós vamos abranger no seu todo os itens 12, 13, 18 a 20, 23, 26 e 28 e 31. Bom, no momento eu questiono se bem-aventurados os aflitos, aqui nós estamos vivendo, quem sou? O que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim para onde eu vou? O que leva o ser humano a ter aflições quando eu pergunto quem sou? O que eu estou fazendo aqui? Constatamos que inúmeras causas que nós vamos citar nos dá essas aflições. Medos, dores físicas, conflitos familiares, perda de entes queridos, uma relação mal resolvida, a falta de trabalho e outros tantos requisitos que nos traz aflições. Mas existem causas que desconhecemos, que refletem no presente, que nós podemos dizer assim: o que eu fiz para merecer tudo isso? Todas essas aflições, todas essas dores. E essa doutrina consoladora chega à conclusão, baseada no Evangelho de Jesus, que nós temos muitas pendências a resolver enquanto aqui nós estamos. Combater a nossa ignorância. É fácil isso? Não, não é fácil aceitar essa explicação perante as dores. Não, porque a pior coisa que a gente tem nessa vida é sentir dor. E quem sente uma dor qualquer já corre atrás de um analgésico. Mas, no presente estágio que nós encontramos, nós temos um analgésico que é puro, um analgésico que é de profunda aceitação. Por que a profunda aceitação? Porque vem de Jesus, o Evangelho. E é entender que a vida presente é o capital mais importante que Deus nos deu. O fato é que não estamos aqui numa colônia de férias. Estamos aqui de passagem. E logo voltaremos às nossas origens. Isso para quem acreditar que somos imortais. E aqui nós estamos numa escola chamada Planeta Terra. E de posse de um corpo material que gera muitas necessidades. Como espírito, de posse de um corpo físico, nós estamos sendo assim um tanto limitado. Porque a matéria tem começo, meio e fim. Ela envelhece. Então nós estamos buscando aqui as melhores e possíveis e possivelmente um dia atingir uma perfeição moral, uma saúde moral. Vamos a algumas necessidades básicas, enquanto a vida na matéria
nos causa preocupação. Um exemplo muito básico: contas a pagar. Ah, se eu não pagar aquela conta, vou perder o meu crédito, vão sujar o meu nome, vou passar a maior vergonha no comércio. E isso, para quem tem responsabilidade, tira o sono, dá aflições, né? Uma outra suposição é: se eu não pagar a minha conta, vão cortar minha água, minha luz. Pelo menos aqueles que moram nos grandes centros, né? Que são a maioria, e que geram desconforto, tanto pessoal quanto familiar. Uma outra suposição é: se eu não pagar a prestação do meu carro, vão tirá-lo. O meu carro é a minha sobrevivência. Como vou tratar de meus filhos, da minha família? Existe um outro sonho. Ah, se eu tivesse uma casa para morar. Como é difícil pagar aluguel, né? Às vezes toma metade do nosso salário, né? Só mesmo quem passa por esta situação sabe quantas aflições nós passamos. Esses exemplos são aflições básicas das necessidades materiais enquanto nós estamos aqui na matéria. Mas temos outros sintomas que nos comprime a alma, os flagelos que nos tira a paz interior, que não sabemos de onde vêm tantos vazios. Independente do nível social, todos sofrem, todos derrubam lágrimas. E o apóstolo João registrou, em seu capítulo 16, versículo 33, a seguinte fala de Jesus: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo só tereis aflições, mas tende ânimo, tende fé, eu venci o mundo. Então o Mestre nos convida para um mundo de resignação, né? E João também registrou no capítulo 10, versículo 34, vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então Deus nos criou para que um dia possamos ser mesmo um pequeno Deus, porque o Deus maior é quem nos criou, né? Mas temos que primeiro vencer todas as imperfeições, porque nesse mundo teremos aflições. E assim o Espiritismo traz para o mundo uma filosofia iluminada, a qual dá vida às palavras do Mestre, justamente baseada através do Consolador prometido. Ele prometeu um Consolador, né? Vamos ler em João, capítulo 14, de 15 a 26, que o apóstolo registrou a seguinte fala de Jesus: se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós reconhecereis, porque ele ficará convosco, estará para sempre. E esse para sempre é o quê? É a essência da verdade do Evangelho de Jesus. É a quem o Pai enviou em seu nome e que nos ensinou e deixou a boa nova para que possamos traduzir para a nossa vida presente. E aqui está a filosofia espírita, traduzindo, através dos espíritos da verdade, os ensinamentos do Mestre. Os espíritos da verdade nada mais são aqueles mestres espirituais que Kardec coordenou e formulou o quê?
as obras básicas de Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem muitas mensagens dos Espíritos que se dizia: eu sou da verdade. E os ensinamentos do Mestre nos levam a entender quando ele disse: tende fé, tende ânimo, eu venci o mundo. Então a energia da resignação é o que devemos cultivar. É o sinônimo da palavra resiliência. Aqui tudo passa. E o que fica de bom no aprendizado, levamos para a eternidade. O que levamos para a eternidade? Como composição espiritual. Paciência, coragem, aceitar sem revolta as nossas dificuldades, nos adaptar a certas situações, vencendo os constrangimentos. É isso que nós chamamos o bem sofrer. Sofrer bem. Quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, para aqueles que estão resignados, para aqueles que têm de fé no futuro, que não maldiz o sofrimento. Leon Denis, no livro Depois da Morte, tem uma observação muito significativa. Embora alguma filosofia religiosa traduza que nascemos para sermos felizes de imediato, mas existe um porém. Realmente, nascemos para ser felizes no tempo de Deus, objetivo do nosso Criador, mas não no tempo que almejamos, no tempo que conhecemos. Como vamos ser melhores se não passarmos por provas? O Enem da vida. Em todas as condições de vida, em todas as idades, todos os climas, o homem tem padecido. A humanidade sempre teve dificuldade. Aqui, em contato com a matéria, temos começo, meio e fim, como já foi dito. Ser rico ou pobre nesse mundo, materialmente falando, isso é um detalhe na dinâmica da presente vida. Faz parte das provas. Ser rico ou pobre, na expressão da palavra, todos sofrem, todos. Kardec, na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, questiona: o homem pode gozar sobre a terra uma felicidade completa, ou então plena? Resposta: não. A vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser feliz tanto quanto pode ser sobre a terra. O que o homem tem que despertar em si é combater o materialismo. E a lei da evolução nos leva a entender que o tempo aqui é breve, é curto, que nós não podemos ficar apegados às coisas da terra. Materialmente, aqui nada nos pertence e tudo é relativo. A vida material, tudo que possuímos um dia será transferido para o outro ou voltará para a terra. Quando entendemos que existe um futuro, tudo se torna mais brando, permite equilibrarmos as nossas emoções. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, que diz que a felicidade não é deste mundo, aqui temos que nos despojar dos sentimentos perversos que nos tiram a paz, as aflições íntimas. O que nos tira a paz? A maldade, a inveja, a soberba, a gula, a falta de tolerância, a desonestidade, a paciência, a ambição desmedida, a traição e muitos outros conteúdos. Medindo as consequências dos nossos atos, nós vamos obtendo créditos sobre os tempos vindouros. Vamos entendendo que só podemos praticar coisas boas.
em parte, temos que aqui viver também como espírito. Quando a vida material sobrepõe a vida espiritual, a desgraça é a falta de felicidade para o ser humano. É uma constância. Aqui, ao conjugar o verbo ter, eu quero só ter, entendemos o termo posse. Nada somos donos. Pois as mudanças, as perdas, principalmente, a palavra morte nos leva a nocaute, ao desânimo total, muitas vezes, quando não entendemos por que nós estamos aqui. Então, a desgraça, para a maioria, as quais pensam assim, vive uma vida material intensa, enxerga na pobreza ou na doença ou nos acidentes da vida como sendo um castigo. E não é castigo, porque não é verdade. São aflições que existem valores nobres. As dores, em suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Sem elas, os obstáculos, não é possível a cura, a transformação. Se não fosse a dor, nós não respeitaríamos e nem lembraria que existe um Deus. Nem lembraria que existe justiça, amor. Como as moléstias orgânicas são muitas vezes resultantes dos nossos excessos, as provas morais que nos atingem são consequência das nossas faltas atuais ou passadas. Embora sejamos atingidos pelos desgostos, pela humilhação, pela ruína, devemos suportá-la sempre, com paciência e resignação, porque tudo aqui é passageiro. E a resignação e fé na vida futura significa o bem sofrer. Mal sofrer é se revoltar contra a providência divina. Muitos falam, não sei por que existe Deus, ou então, se Deus existisse. Nada por aqui é castigo. Apenas é retorno daquilo que plantamos. Mas comenta Kardec que quanto mais nós acreditamos na certeza de uma vida futura, mais o ser humano compreende a brevidade da vida. E vamos compreendendo ou diminuindo nossas aflições. Estamos plantando para o futuro. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, ele quis dizer que devemos estar felizes por mais essa misericórdia, por mais essa reencarnação, por mais esse trabalho de aprendizado. Lembramos já ter dito momentos atrás e que Jesus disse, eu venci o mundo. Santo Agostinho, uma mensagem em 1863 em Paris, disse, se alegrem por ser abençoado por Deus. Vamos ver o que diz o Espírito de Verdade como na França, Nicolas, Madeleine, Cardeal Mulot, Paris, 1863. Deduzindo, todavia não deduzais que minhas palavras, que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação, como se fosse uma penitenciária. Não, nada disso. Felizes os que sofrem e vertem suas lágrimas por aqui. São almas, serão consoladas. Ele quis dizer, avante. Eles quiseram dizer, avante. Vamos em frente. Sejamos fortes, vamos superar todos os obstáculos. Sois felizes, porque tem esse trabalho a fazer. Quando tivermos essa verdadeira consciência espiritual abrangente, vamos entender a passagem que Jesus nos diz em Lucas, capítulo 11, versículo 11, que ele diz, qual pai dentre vós, se o filho pedir um pedaço de pão, lhe dará uma pedra?
ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Olha, quem é verdadeiro pai, quem considera-se pai ou mãe, é preciso entender essa súplica que Jesus faz por nós, para que possamos entender. O espírito de Le Cordaire, em Havre, em 1863, diz em uma psicografia que, superando as nossas dificuldades com paciência e resignação, diz que nós temos oportunidade de provar a nossa fé, a submissão perante o nosso Criador, que é Deus. Mas todos aqueles que não têm um conhecimento da ciência da espiritualidade vai perguntar, mas o mal é um remédio? Não, ele é um desconforto das nossas imperfeições. O mal não é um remédio. É que devemos compreender que a Terra é um planeta onde existem todos os desafios para a nossa evolução, tanto intelectual quanto moral. Aqui podemos ser surpreendidos pelas durezas da jornada devido às necessidades da matéria, no âmbito social, familiar, profissional e até transcendental, que são os nossos desafetos do passado, que interagem de lá para cá. Nesse caso, nós poderemos compreender para que possamos desenvolver todas as virtudes para ser um pequeno Deus, para ser um angélico. Também temos que vencer todas as provas do mundo aí. Então nós vamos alcançando aos poucos uma felicidade relativa a cada reencarnação. Na verdade, não conhecemos ainda a verdadeira felicidade. Nós conhecemos momentos, por apego às coisas efêmeras, ou mesmo por solicitude de um amor ao próximo, um desenvolvimento, né? Afinal de contas, também temos grandes alegrias, temos sentimentos vários que nos levam, como por exemplo, a um relacionamento com pessoa que temos grandes afeições, que nos traz do passado uma alegria imensa por estarmos juntos no momento. Um projeto familiar bem-sucedido, ou seja, uma harmonia no conjunto familiar. Não parece, é felicidade. Projetos sociais que não conseguimos concluir no passado por um motivo ou por outro, retornamos para colocar em prática. Assim, surgem momentos bons, agradáveis, que nos enche a alma de alegria, né? Uma comemoração, um encontro que nos dá uma festividade, um namoro que nos traz bons resultados, nos dando a alegria de viver, exercitando as nossas sensibilidades emocionais. Le Cordaire diz o seguinte: filhos amados, que nos serve até de anjos de guarda da presente encarnação, mães adoradas, pais idolatrados, irmãos que nos dão sensação de estarmos juntos pela graça de Deus. Reconhecemos esse momento. Então, o que observamos aqui, a coisa mais difícil de viver na Terra é viver na simplicidade. E existe também dois conteúdos: viver e conviver. Um amigo espiritual, Fenelon, através de uma mensagem psicografada em 1860, deixa a seguinte conclusão: o homem está incessantemente à busca da felicidade, mas que lhe escapa sem cessar. Porque a felicidade sem mescla de sofrimento não existe na Terra. Ao invés de buscar os prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis, buscam prazeres da matéria, através das vicissitudes que dilaceram a paz, dilacera as nossas emoções, o coração.
Pergunta-se como abrandar nossas provas. É permitido abrandá-la? Claro que é permitido. Assim, essas perguntas nos levam a outros questionamentos. Quando acontece o acidente de um espinho no pé, é proibido retirá-lo? Não, não é proibido. Temos que ir ao médico. Temos que nos envolver com soluções. Temos que nos esforçar até sofrer privações na diminuição das nossas dores, nossas provas, sempre buscando o melhor, sem prejudicar o outro. Os sofrimentos enriquecem nossas almas, lapidam nossas imperfeições. Precisamos traduzir as seduções do mundo terreno de uma maneira que não nos torture. Vejamos nesse momento quantas pessoas estão acamadas nos leitos hospitalares, horrivelmente sem condições até de pensar. Quantos em agonia estão sofrendo seus últimos momentos na vida da matéria? Quantas pessoas perderam seus lares e estão morando na rua sem condições até de tomar um banho, famintos? Quantos adultos envelhecidos estão em casas de apoio sem poder se locomover, até sem receber visitas? Quantos lares estão nas labaredas das aflições, rogando paz dentro das suas casas? Quantos estão atravessando os piores tratamentos fisioterápicos, hemodiálise, quimioterapia, ou mesmo imóveis em uma cadeira de roda? Todas essas situações não são por acaso, e todas são passageiras. Se aqui estamos todos nós sentados de uma maneira ou de outra, somos felizes. Não estamos a perceber a misericórdia que vem do alto a nosso favor? Estamos buscando. São prazeres da alma, na busca do desconhecido. Meus queridos, somos todos filhos de Deus. Fomos criados para um dia atingir um estágio relativo de perfeição. Aqui estamos a sofrer todas as experiências possíveis dessa escola que deram o nome de terra. Tem de fé, tem de ânimo. Eu venci o mundo, assim disse Jesus. Vamos trabalhar aqui com resignação, sem desespero, fé no futuro. E a nossa vitalidade ao enfrentamento de todas essas coisas vai aumentar. Sempre trabalhando com boas intenções futuras, na ajuda aos nossos semelhantes, na valorização da vida, na valorização do trabalho. Assim vamos nos despojando de todos os nossos ismos, servindo. Levar a todos o brado da esperança, que vale a pena viver uma vida cristã na pegada dos mestres. E assim, meus amigos, que nós precisamos compreender o que é resignação, o que é a dor, o que é o sofrimento. Somos passageiros dessa vida, não tem outra solução, né? Olhando para trás, cada um de nós temos uma história, cuja história a cada um servirá para ele refletir, para ele superar as suas dores. E assim, meus amigos, eu agradeço as vossas atenções. Se esse vídeo estiver no YouTube, a minha gratidão é tão profunda àqueles que compartilhar, que eu agradeço imensamente a todos. E que Jesus possa nos abraçar, nos iluminar, para que possamos entender as nossas dificuldades daqui e sempre. Até outro dia.